A democracia local em Portugal, escrito por António Cândido de Oliveira. A democracia local é muito mais do que a eleição periódica de câmaras municipais, juntas de freguesia e respectivos presidentes. É também muito mais do que a expressão da vontade das maiorias. Só conhecendo a sua estrutura e o lugar que nela ocupam os cidadãos, é possível perceber porque constitui o espelho da democracia a nível nacional. O presente ensaio aborda, apelando à reflexão crítica dos leitores, a noção e a evolução histórica da democracia local desde o século XIX, o papel que os cidadãos nela devem desempenhar, a organização e o funcionamento dos municípios e das freguesias, o impasse na criação de regiões administrativas, o associativismo autárquico e o significado das entidades intermunicipais. Este audiobook foi produzido a partir do livro publicado em agosto de 2021. Na seleção de temas a tratar, a coleção Ensaios da Fundação obedece aos princípios estatutários da Fundação Francisco Manuel dos Santos: conhecer Portugal, pensar o país e contribuir para a identificação e resolução dos problemas nacionais, assim como promover o debate público. O principal desígnio desta coleção resume-se em duas palavras: pensar livremente. A Fundação nasceu em 2009, fundada por Alexandre Soares dos Santos e família, para estudar os grandes problemas nacionais e levá-los ao conhecimento da sociedade. A criação da Fundação Francisco Manuel dos Santos visa dar resposta a uma lacuna óbvia na sociedade portuguesa. Apesar da frequência com que no espaço público se discutem as mais variadas matérias, o debate em Portugal parece estar sempre mais apoiado em opiniões subjetivas e percepções individuais do que em dados sólidos e investigações cuidadosas. Assim, a Fundação publica livros e elabora estudos sobre temas relevantes para a sociedade, como a educação, a economia, a justiça ou políticas públicas, organiza encontros e debates onde reúne e dá voz a especialistas nacionais e internacionais, cria, compila e difunde dados sobre Portugal e a Europa através de várias plataformas. O objetivo último é contribuir para uma sociedade mais informada, reforçando os direitos cívicos dos cidadãos, a qualidade das instituições e o acerto das políticas públicas. Conheça todos os projetos da Fundação em ffms.pt. Introdução. A ideia de que a democracia local é fundamentalmente a eleição periódica de presidentes de Câmara Municipal e de presidentes de Junta de Freguesia está muito divulgada, mas é pobre e perigosa. É pobre porque a reduz a um campeonato de vencedores e vencidos, ficando os vencedores senhores do poder local por 4 anos e os vencidos à espera de próximas eleições. É perigosa porque afasta os cidadãos de uma prática regular da democracia, tornando-os mais súbditos do que cidadãos e, assim, facilmente capturáveis por outras formas de governo local e mesmo nacional. Acresce que uma tal concepção ofusca a riqueza da democracia local devidamente vivida, envolvendo em cada comunidade local um largo número de cidadãos, eleitores e eleitos, num diálogo centrado no bom governo das comunidades em que se inserem e que se estende no tempo, não ficando limitado ao período eleitoral. Os eleitores dispõem de um conjunto amplo de direitos que são também deveres e que lembram o que eles efetivamente são: donos do poder exercido a nível local, sendo os eleitos apenas os seus representantes. Os eleitos, por sua vez, dispõem igualmente de um conjunto amplo de direitos e deveres resultantes das eleições que possibilita o bom exercício das suas competências e não permite que fiquem reféns de um presidente de Câmara ou de freguesia. A democracia local vai ainda mais longe e permite que os cidadãos, eleitores e eleitos, se interroguem sobre todos os aspectos da vida local e mesmo nacional que se prendem não só com as eleições e os sistemas eleitorais, mas também com a organização do poder a nível local, as atribuições e as competências que os entes locais devem prosseguir, os problemas e os anseios das comunidades locais, a relação com o poder central e tantos outros. A democracia local tem sido objeto da minha atenção desde há cerca de 2 décadas. Para além de vários artigos, alguns bem recentes,
Publiquei em 2005 o livro A Democracia Local, Aspectos Jurídicos, que está muito presente nesta obra, acompanhando-a em algumas passagens, mas tendo inteira autonomia. Procura-se dar uma informação sobre a democracia local em Portugal, tal como é vivida depois da Constituição da República de 1976, mas não é um manual, constituindo antes um apelo à reflexão e à ação, procurando desenvolver a cultura cívica e política dos cidadãos. Agradeço a colaboração que me foi prestada na revisão do texto pelas licenciadas em Direito Ana Rita Prata e Paula Azevedo. Expresso também a minha gratidão à Associação de Estudos de Direito Regional e Local, associação privada sem fins lucrativos, com sede em Braga, mas de âmbito nacional, que me tem permitido, através dos seus associados, dos membros dos conselhos de redação e dos colaboradores das suas revistas, aprofundar o conhecimento sobre as autarquias locais e, dentro destas, o tema de que trata este livro. À Fundação Francisco Manuel dos Santos, agradeço a oportunidade de fazer chegar esta perspectiva da democracia local ao grande público, continuando a prestar um bom serviço aos cidadãos. Recordo, a propósito do tema deste ensaio, uma das últimas entrevistas do seu fundador, Alexandre Soares dos Santos, que recomendava veementemente aos presidentes de Câmara a realização de uma prestação de contas mensal da atividade desenvolvida perante os munícipes. A democracia local, noção e evolução histórica. Noção. A democracia local, entendendo-se por tal, numa primeira aproximação, o direito de os cidadãos elegerem os seus representantes nas comunidades locais em que se integram para cuidarem dos respectivos problemas, não surgiu de repente e muito menos com esta denominação, que hoje está largamente acolhida na Europa e não só. Encontramos o seu início em Portugal, de acordo com o padrão político-jurídico atual, na Revolução Liberal de 1820, com a designação de descentralização e com momentos altos e baixos ao longo do século XIX e nas duas primeiras décadas do século XX. Vamos encontrar os momentos mais altos deste percurso nos Códigos Administrativos de 1836, Passos Manuel, de 1878, Rodrigues Sampaio, e na Primeira República, Constituição de 1911 e legislação subsequente de 1913 e 1916, e os mais baixos na Reforma Administrativa de Mozinho da Silveira, 1832, e nos Códigos Administrativos de 1842, Costa Cabral, e 1896, João Franco. No período do Estado Novo, a democracia local não tem lugar, ressurgindo apenas com a Constituição de 1976 e nas subsequentes primeiras eleições locais de dezembro desse mesmo ano. Nas eleições de 12 de dezembro de 1976, pela primeira vez em Portugal, todos os cidadãos, homens e mulheres com mais de 18 anos e capacidade de entendimento, devidamente recenseados através de um procedimento muito fácil, puderam exercer o direito de voto para escolher os seus representantes nos municípios e nas freguesias onde estavam recenseados, em eleições livres com ampla apresentação de listas e boa participação eleitoral. Apesar desse enorme avanço e de consolidação posterior, a democracia local em Portugal tem ainda significativas debilidades que importa analisar. Teremos em conta a democracia local em ação, que é essencialmente uma atividade política constituindo o direito apenas um conjunto de regras que devem ser observadas para que o exercício das tarefas dos entes locais se desenvolva dentro do respeito pelo Estado de Direito. Importa desde já dizer que a democracia local não é um conceito expressamente utilizado na Constituição da República Portuguesa, CRP, nem na Carta Europeia da Autonomia Local, que vigora no nosso ordenamento jurídico, mas está bem presente nestes dois textos, como veremos de seguida. A Constituição tem o cuidado de dizer que a organização democrática do Estado compreende a existência de autarquias locais, que estas são pessoas coletivas públicas territoriais, dotadas de órgãos representativos que visam a prossecução de interesses próprios das populações respectivas. Artigo 235º, número 2.
Mais indica que as autarquias locais são, em todo o território nacional, os municípios e as freguesias, e que, no território do continente, são também as regiões administrativas, devendo quanto a estas ter-se presente que ainda não foram criadas. A lei fundamental é abundante em normas sobre as autarquias locais e em princípios gerais que interessam particularmente à democracia local, estabelecendo que aquelas têm uma Assembleia dotada de poderes deliberativos, eleita por sufrágio universal, direto e secreto, dos cidadãos nelas recenseados, segundo o sistema da representação proporcional, e um órgão executivo colegial perante ela responsável. O presidente do órgão executivo colegial resultará sempre de sufrágio universal, sendo o primeiro da lista mais votada. A democracia local é reforçada na Constituição ao prever o referendo e, assim, ao determinar que os cidadãos eleitores das autarquias locais possam votar sobre matérias incluídas na competência dos seus órgãos, nos termos e com a eficácia que a lei estabelecer. Artigo 240. A democracia local evidencia-se ainda sob a forma de democracia direta quando a Constituição estabelece que a lei pode determinar, nas freguesias de população diminuta, a existência de plenário dos cidadãos eleitores em vez da Assembleia de Freguesia. Artigo 245, número 2. Foi, entretanto, no seio do Conselho da Europa, do qual Portugal faz parte, e dentro deste, no Congresso dos Poderes Locais e Regionais, que se começou a utilizar a expressão democracia local, a ponto de se comemorar anualmente uma Semana Europeia da Democracia Local, em outubro, mês de aniversário da Carta Europeia da Autonomia Local, nascida em 1985. Ao mesmo tempo, começaram a ser elaborados e publicados relatórios regulares sobre a democracia local nos países membros do Conselho da Europa, com o objetivo de apreciar regularmente o cumprimento da Carta. Democracia local é um conceito que vai acolhendo cada vez mais apoio, acabando por superar a noção também muito utilizada de poder local, pois este pode existir sem ser democrático, enquanto a democracia local é poder local democrático. Supera também a noção de autonomia local, pois esta exige a não dependência dos entes locais em relação ao governo, mas não implica necessariamente o seu exercício pelos cidadãos, podendo coexistir autonomia e oligarquia locais. Supera igualmente a noção de descentralização territorial, pois esta evoca principalmente o processo dinâmico de transferência de atribuições do governo para as autarquias locais, ainda que inclua também a existência de entes locais dotados de órgãos eleitos. De qualquer modo, todas estas expressões versam, de diversos ângulos, a mesma realidade. Ao nível do Conselho da Europa, a democracia local tem sido objeto de muito particular atenção por parte do Congresso dos Poderes Locais e Regionais. Para além de um estudo sistemático sobre a situação da democracia local nos diversos Estados-membros do Conselho da Europa, foi elaborado em 2002 um relatório geral sobre a aplicação da Carta neste aspecto. As referências que acima fizemos à CRP e à Carta Europeia da Autonomia Local permitem compreender o que queremos dizer quando falamos de democracia local. Trata-se fundamentalmente de afirmar que o poder exercido ao nível das autarquias locais pertence aos cidadãos nelas residentes, que o exercem diretamente ou através de representantes eleitos. Não cabe neste âmbito dissertar sobre a democracia em geral, mas importa ter em conta o seguinte: a vontade da maioria prevalece quando não há unanimidade ou consenso, e isso é a regra, principalmente em comunidades com muitos habitantes. No entanto, não basta a vontade da maioria, pois é fundamental que ela se manifeste em comunidades onde os direitos fundamentais dos cidadãos sejam respeitados. Desde logo, os direitos de participação política e, consequentemente, a boa organização do processo eleitoral. A democracia exige ainda que o resultado das eleições e o exercício do poder não esmaguem os direitos das minorias. Não há democracia quando se limitam os direitos de participação política das minorias ao longo do mandato
ou se fecha a possibilidade de realizar próximas e imparciais eleições no fim do mesmo. De notar que estão ausentes da democracia local complexos problemas da democracia a nível nacional ligados às diversas funções do Estado, pois do que se trata a nível local é do exercício da função administrativa dentro dos princípios constitucionais e legais. Para bem se compreender a democracia local, importa dizer que lhe cabe exercer, através dos entes que a compõem, uma parte da extensa atividade administrativa do Estado, entendido este em sentido amplo como um povo assente num território e dotado de órgãos de soberania, entre os quais o Governo, que é o órgão superior da administração pública. Esta é, nos dias de hoje, e apesar de movimentos cíclicos que a fazem ora crescer, ora diminuir, um enorme aparelho, com mais de 500 mil de trabalhadores, que visa a prossecução do interesse público, regulamentando a atividade dos cidadãos, prestando-lhes ou garantindo numerosos e importantes serviços públicos e fomentando atividades dos particulares em prol do interesse geral. Não é fácil determinar a parte da atividade administrativa do Estado que deve ser exercida pelos entes que formam a democracia local. De um ponto de vista teórico e histórico, tudo parece simples. Cabe aos entes locais, autarquias locais, como lhes chama a Constituição, a prossecução dos assuntos locais e ao Estado a prossecução dos assuntos nacionais. O problema tem sido sempre a definição de assuntos locais, pois a cada vez mais ampla e complexa atividade administrativa não permite dizer que determinados assuntos são exclusivamente locais, devendo ser confiados às autarquias locais e outros são exclusivamente nacionais. Rapidamente se conclui que os assuntos da administração pública, nos mais diversos domínios, têm dimensão local, regional e nacional, sem mencionar os espaços supraestaduais, não sendo possível uma destrinça e entrega dos mesmos a cada nível territorial. No entanto, também se chegou à conclusão de que a gestão de tais assuntos num Estado de direito democrático não pode ser confiada por inteiro ou ao Estado-administração, ou às regiões ou aos entes locais. É necessário, dentro do enorme leque de assuntos de administração pública, confiar aos entes locais a parte deles que, de acordo com o princípio da subsidiariedade, estão em condições de melhor exercer do que o Estado nos domínios do urbanismo, da educação, da saúde, da habitação social, da ação social, dos transportes de passageiros, do ambiente e em tantos outros. Breve perspectiva histórica. A democracia local surge no continente europeu em luta contra o Estado centralizado, herança do Estado absoluto e da experiência centralizadora napoleónica subsequente à Revolução Francesa. Defende-se então a descentralização e, com ela, as liberdades locais, traduzidas em autarquias com órgãos eleitos pelos residentes. Alexis de Tocqueville, um aristocrata francês que viveu intensamente os problemas subsequentes à Revolução Francesa, procurando compreender o sentido desta, depois de afirmar que pretender interromper o curso da democracia seria como que lutar contra o próprio Deus, enfrentou o sério problema da conciliação da vontade da maioria com a liberdade dos cidadãos. A vontade da maioria, inerente à democracia, poderia degenerar em tirania da maioria, e era necessário evitar, a todo o custo, que tal sucedesse. É nesta linha que deve ser encarada a visão que tinha do município. Este era, entre outros, um meio de colocar um travão a esse perigo, formando um poder intermédio entre o Estado e os cidadãos. E lembrava também que, se o município existe desde que haja pessoas vivendo em sociedade, já a liberdade municipal é coisa rara e frágil, sempre exposta aos ataques do poder central. Apesar desta clara visão de Tocqueville, a autonomia dos municípios em França andou muito devagar ao longo do século XIX, embora se fosse progressivamente afastando do centralismo napoleónico, dando aos municípios e aos departamentos maiores liberdades.
Em Portugal, a descentralização e com ela o problema da eleição dos órgãos das comunidades locais surgiu, tal como em França, em oposição ao Estado absoluto que precedeu a Revolução Liberal e à centralização administrativa de Mouzinho da Silveira, em 1832, de inspiração. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.